Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, o nosso programa hoje está um combo. Nós vamos tratar de vários assuntos que os grandes meios de comunicação não tratam. E se você chegou agora, se inscreva, acompanhe aqui nosso programa até o final, porque tem sempre conteúdo, até o último segundo, né? E se você gostar, dê o joia, compartilhe, não esqueça de cravar aí o dedinho no sininho e vamos embora. Você agora fará parte de uma confraria com mais de 100 mil pessoas pensantes, pessoas que chegam até esse tipo de espaço nosso aqui, pessoas que estão preocupadas em ter cada vez mais elementos para conversar com as pessoas que estão interessadas em entender melhor o que está acontecendo com o Brasil, entender as causas dos problemas brasileiros, entender por que a gente tem um país com tanta desigualdade e o que a gente pode fazer para tirar o nosso país dessa situação, né? Se você está chegando agora, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Eu quero mandar um grande abraço a Eduardo Moreira, eu fiz um programa com ele, foi muito interessante, a gente abordou vários temas, eu quero entrevistá-lo aqui para o Portal do José, se inscreva lá no canal dele também, porque a gente está fazendo essa corrente, né, de reflexões para um lado, para outro, enfim. Pelo menos buscando uma forma civilizada de interpretar os problemas brasileiros. Bom, vamos seguir aqui em frente. O Jornal o Globo de hoje, eu gosto de citar sempre o Jornal o Globo, que é o pensamento da super elite brasileira que eles colocam aqui no cotidiano para formar as classes médias, né, conservadoras, numa linha de pensamento. O jornal de hoje eles fazem aqui uma pequena crítica ao Guedes, que é o homem deles, é o funcionário padrão deles, né, colocando aqui o corpo do Pateta e a cabeça do Guedes. Ele cita aqui a vinda de militares para o Palácio do Planalto e fala que o presidente Bolsonaro não pode deixar de fazer a reforma administrativa. Gente, para um presidente de um país como o nosso, ele ter um papel de estadista, para ele ir ao encontro do povo brasileiro, basta ele seguir uma fórmula infalível. Tudo aquilo que a família Marinho disser que é para fazer, ele faz o contrário. Se fizer o contrário, ele vai estar atendendo ao interesse público. Porque essa família aqui veio de Niterói outro dia, com 2 malinhas debaixo do braço. Foram para Tijuca, as malinhas foram crescendo até virarem a família mais rica do Brasil, uma das famílias mais ricas do planeta. Uma família que conseguiu ficar bilionária, trafegando em todos os governos, e ditando as normas ou orientando as normas da política econômica de quase todos os governos, obviamente não está preocupada com o trabalhador, com o cara que está pegando trem, com o cara que está com a caixa vermelha nas costas entregando pizza, com o desempregado, com a pessoa na fila do hospital, na fila do INSS. Esse pessoal, eles têm raiva das pessoas mais simples. E é por isso que o ministro Guedes cometeu o ato falho de dizer que empregada doméstica estava indo para a Disney. Né? Como se isso fosse uma coisa corriqueira, né? 80% do povo brasileiro está trabalhando para ter o que comer. E o ministro Guedes dizendo que empregada estava indo para a Disney. A empregada estava indo para a Disney quando o patrão bilionário levava a empregada, o patrão de classe média alta estava levando a empregada, né? Com roupinha branca, aquelas coisas bem terríveis que acontecem no Brasil. Com relação à reforma administrativa, então, que o Jornal o Globo preconiza, o governo poderia fazer um negócio muito simples. Era só pegar 80%, 90% dos cargos comissionados, não concursados, e extinguir. Essas pessoas não precisam de nenhum tipo de tratamento legislativo específico. Agora, eles querem mexer na máquina estrutural do Estado, porque a família Marinho, o Jornal o Globo, os grandes jornalões, as grandes empresas, as grandes corporações internacionais querem transformar o Brasil num grande pasto, numa grande zona agrícola e numa grande zona de extração mineral. O povo aqui dentro tem que ser mantido na ignorância, no analfabetismo, na falta de informação, amortecido, fazendo suas dancinhas, escutando seus artistas que não provocam nenhum tipo de reflexão, vendo as novelas e consumindo todo tipo de lixo cultural e industrial. Para isso que serve esse povo. Com relação, a gente vai voltar a falar nisso, com relação à vinda de militares para o governo Bolsonaro, o que isso significa? Significa absolutamente nada. Significa, pelo menos para os militares que estão sendo nomeados, uma graninha a mais no seu soldo, no seu bolso, porque são militares que não estão ocupando funções estratégicas na área de economia, que é o que dita tudo aquilo que acontece nas outras políticas.
política de educação, política de saúde, de saneamento básico, de infraestrutura, tudo isso depende da área econômica. Se a área econômica está entregue ao entreguista, esses militares só estão fazendo uma coisinha ali, fazendo papel de bobos, recebendo uma graninha, se empoderando, achando que estão mandando muito, mas eles estão fazendo papel ali do resto dos amiguinhos do Pateta ali, né? Podia se fazer uma charge ali, botando vários personagens da Disney ao lado do Pateta, porque simplesmente eles só servem para isso, para acharem que estão mandando quando estão mandando absolutamente nada. Bom, o jornal O Globo, ele também tem dado notícias todo dia que vão amortecendo a população brasileira, os telejornais vão fazendo isso também, e eu gosto de dizer para vocês, isso não é uma coisa despropositada, né? Esse livro aqui de Noam Chomsky, que eu já comentei algumas vezes com vocês, que ele fala de mídia, propaganda política e manipulação, ele nos informa que isso é um assunto que é tratado de uma forma estratégica. Quem tem a comunicação tem o poder. Quem consegue manipular as informações consegue direcionar a opinião pública. Esse livro aqui trata de estudos científicos, estudos que foram feitos por estrategistas norte-americanos desde os anos de 1920, 30 até os anos 70. Um dos autores aqui, chamado Walter Lippmann, ele considerava que as pessoas que estão nas camadas mais baixas da sociedade, ele usava os Estados Unidos como referência, né? Dizia que essas pessoas precisavam ser cada vez mais amortecidas. Ele chamava esse tipo de classe social de rebanho desorientado. Aquilo que o Zé Ramalho aqui no Brasil passou a chamar como admirável gado novo, né? Disse Walter Lippmann, o resto do rebanho desorientado só precisa ser distraído. Desviem sua atenção para outro assunto. Não deixem que se metam em confusão. Certifiquem-se que permaneçam, quando muito, espectadores da ação, dando de vez em quando seu aval a um ou outro dos verdadeiros líderes entre os quais podem escolher. Ou seja, as pessoas têm que ser mantidas na ignorância e de vez em quando o próprio sistema apresenta candidatos para que esse povo possa escolher e ter a noção ou ter a sensação que está vivendo numa democracia, quando na verdade estão na mesma arapuca. Um outro pensador chamado George Kennan, que foi um guru da família Kennedy, e se inspirou também nesses conhecimentos, em dado momento ele escreve: a maioria das pessoas é guiada apenas pela emoção e pelo impulso. Aqueles entre nós que dispõem da razão precisam criar ilusões necessárias e simplificações radicais emocionalmente poderosas para manter os simplórios ingênuos mais ou menos nos trilhos. Então o rebanho desorientado passou a ser chamado por ele aqui como simplórios ingênuos. E mais à frente diz ele, a propaganda política está para uma democracia, assim como porrete está para um Estado totalitário. Ou seja, é muito mais inteligente você manipular as massas sem uma violência física, porque isso custa muito mais, isso dá muito mais trabalho, do que você ter um exército, você ter uma ditadura, você ter um controle armado, até porque isso pode sair de controle de quem está comandando, né? Bom, e aqui no Brasil, na sequência, na área televisiva, fazendo esse papel de emburrecimento da população, a gente tem o maior produto deles, que é o Jornal Nacional. Me choca, às vezes, ver meus amigos progressistas, que têm também canais. Ontem eu estava vendo o Léo Atushi no 247, no canal 247, e ele reclamando que a imprensa não tinha feito a cobertura adequada, ou não deu nota nenhuma sobre a ida do ex-presidente Lula até o Papa Francisco. Dizendo, olha, a imprensa está tendo um papel assim, fez uma crítica. E aí eu falei, santa ingenuidade, Batman, quando é que a imprensa não teve esse papel? Se vocês acreditaram em algum dia nos grandes meios de comunicação, vocês foram muito ingênuos, né? Porque essas lições aqui de Noam Chomsky, elas são conhecidas desde sempre. Os meios de comunicação, eles nunca estiveram a favor da educação do povo brasileiro, da elevação das consciências críticas. E mesmo nos governos de esquerda, o que esses grandes grupos fizeram foram ganhar muito dinheiro também e fingiram
que estavam ali contentes com o que estava acontecendo. Enquanto o governo estivesse enchendo os cofres dessas famílias de dinheiro, seria o melhor governo do mundo, independente de estar fazendo uma política de transformação social ou não, né? Então, acreditar nessa gente é ter uma ingenuidade gigantesca, né? E eles vão continuar fazendo isso, gente. Nós vamos ter o governo Bolsonaro o tempo todo, eles disfarçando os principais dramas brasileiros, colocando notícias como essa aqui que a gente viu no final do ano. Vamos recapitular aqui, vamos lá. Os lojistas de shopping acabam de contabilizar o melhor Natal desde 2014. As vendas do setor cresceram mais de 9%. Shopping chic. Eu já comentei com vocês, né? Se vocês vejam a alegria da Renata Vasconcelos, de dizer que a economia tinha crescido, 9,5%, os lojistas, enfim. O cara que está assistindo em casa, ele fala assim, nossa, a economia está bombando, daqui a pouco chega em mim, daqui a pouco eu consigo arrumar um emprego. Ontem o Jornal Nacional estava dizendo que 45% foi o aumento de oferta de imóveis que estão sendo construídos em São Paulo. Nossa, gente, é uma explosão, né? Como é que está pintando tanta gente para comprar apartamento em São Paulo? Eu estou impressionado, estou quase indo para lá também para descobrir como é que se compra um apartamento facinho assim, né? Porque lá, segundo o Jornal Nacional, virou um país à parte, né? Mas vamos ver o que disse o próprio Jornal Nacional em relação ao mesmo mês de dezembro. Vamos lá. As vendas do comércio cresceram pelo terceiro ano seguido, mas em ritmo mais lento em 2019. Em dezembro, as vendas caíram 0,1% em relação a novembro. No ano, cresceram 1,8%, uma desaceleração em relação a 2018 e a 2017. A queda das vendas no varejo em dezembro desapontou investidores. Então a gente fica sem entender, né? Aumentou ou diminuiu? O tipo de jornalismo que é feito, gente, é um jornalismo salafrário. Ele é um jornalismo mentiroso. É o jornalismo que visa usar a mentira e as entrelinhas para justamente deixar o povo cada vez mais amortecido. Não se enganem, gente. Quando você estiver conversando com uma pessoa simples, uma pessoa que não tem essas noções que a gente desenvolve aqui em canais como o nosso, basta dizer para ela o seguinte, amigo, olha, você está sendo enganado, tá? O Jornal Nacional mente para você descaradamente e a programação que você assiste depois é para te deixar cada vez mais amortecido, cada vez mais sem pensar nos problemas brasileiros. Daqui a pouco vem o Carnaval, vem o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco acaba o ano e eles conseguiram aprovar uma série de transformações no Congresso Nacional que tira direitos dos trabalhadores, que tira direitos dos aposentados, que desmantela o Estado brasileiro, que joga a educação brasileira na lata do lixo. É para isso que as elites brasileiras acopladas aos superinteresses estão atuando. E é por isso que eu vim para cá, é por isso que outras pessoas estão aqui também, para acender alguns palitos de fósforos no meio dessa escuridão. Espero ter jogado alguns temas para sua reflexão, gente. Até o próximo programa. Não deixe de se inscrever, tá bom? Tchau. Olha, e segunda-feira, dia 17 às 19 horas, inauguraremos nossa primeira live. Acompanhe, tá bom? Participe. Até lá. Tchau.